fica até normal. Às vezes ele está taquara rachado. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de setembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2052, 5 páginas, 48 elogios e 11 máximos. O tema é minuto. A especialidade é a cronologia. Quem estudou é o nosso veterano professor João Paulo, que está ali, junto com a Daiane, esperando o que vocês quiserem, que ele é o dono do tempo hoje. Né? 60 minutos, 1 minuto, 1000 minutos. Definologia. O minuto é a unidade medida de tempo composta por 60 segundos. A geração ininterrupta de pensenes a cada minuto. A administração do tempo pessoal. O curso Balanço Existencial da Apex, funcionando como reperspectivador e reeducador na administração e valorização dos minutos da ProEx pessoal. A visão e planejamento de curto, médio e longo prazo. Os minutos revigorantes da técnica da cesta. A cobaiagem no aprendizado das melhores práticas de aproveitamento do tempo de vida a partir dos estudos de outras vidas. É a heterobiografologia. Agora, o fato de a experiência de quase morte, EQM, com duração de poucos minutos, ser potencial elemento desencadeador de profundas resets na consciência. O minuto de atuação multidimensional do serenão, mais valioso se comparado às horas do pré-serenão. Eu li apenas alguns trechos apenas. Agora, na argumentologia tem a relevância evolutiva do minuto em relação a contexto e contingenciamento existenciais iguais, com 3 fatos listados na ordem alfabética. Nas invenções, tem 11 exemplos de invenções otimizadoras da utilização dos minutos no cotidiano humano. São objetos aqui. E na tabelologia tem 10 trafalhos prejudiciais à consim quanto ao aproveitamento dos minutos na autoproex, em contraste com 4 exemplos de trafais, auxiliadores na remissão das respectivas patologias, e aqui está disposto numa enumeração horizontal. Agora, na remissiologia, nós destacamos os 15 verbetes: aceleração da história pessoal, aproveitamento do tempo, cronoevoluciologia, semiconsciencialidade, instantaneidade consciencial. Agora, a frase enfática que está perfeita, que a Rosa não vai poder falar nada, essa está chamativa. A interação evolutiva minuto-coerência-proex, administrada de maneira autolúcida, potencializa as manifestações das consciências, notadamente as relativas à organização intra- e extrafísicas. Você possui planejamento definido para os minutos seguintes à leitura deste verbete? Julga com todo o realismo aproveitar cada minuto da atual existência da melhor forma possível? Na bibliografia tem uma fonte. Agora, questionamento. Já houve muitas críticas negativas à conscienciologia, mesmo dentro do CAEC. Como lidaram com isso? Isso é ótimo, nós precisamos de crítica de tudo quanto é lado. De que modo devo agir quando alguém critica a conscienciologia? Anota tudo e vê que às vezes tem sua razão, você vai poder ajudar a conscienciologia. Nós precisamos de crítica. Aceita isso de boa mente, não é isso? Fraternalmente, e outra coisa, racionalmente. Pondere tudo, sopese a ideia. Agora, para o nosso verbetógrafo. Fatologia, página 12, 9ª e 10ª linhas. Poderia adentrar em maiores detalhes nos prós e contras do aproveitamento dos minutos nas mudanças dos fusos horários durante viagem de longa distância? Há alguma fatuística pessoal
poderia explicar também os 2 últimos mitos da mitologia? Tá bom, realmente é fatuística pessoal mesmo. Porque eu passei 19 anos viajando sem parar, dentro e fora do Brasil, viajei sem parar. E eu gostava muito de viajar para fora. Depois de um tempo, você viaja aqui repetidas vezes aqui no Brasil, você quer viajar para fora, conhecer coisas novas. E eu me lembro que as viagens para fora, às vezes, duravam muito pouco tempo. Às vezes você passa 1 dia, 2 dias num país. E você viaja, faz 6 países, faz 7 países. E o que acontecia? Eu queria aproveitar o tempo que eu não estava trabalhando, porque eu viajava a trabalho. Então, o que podia acontecer é de você chegar, está no fuso horário, que você chega lá, bate o jet lag e você fica exausto durante a tarde. E às vezes a pessoa acabava dormindo. E muitas pessoas que viajavam comigo, isso acontecia. Ficavam cansados e dormiam. E chegava de noite, perdiam sono, e chegavam no dia seguinte, estavam cansados de novo. E até acertar isso são 3 dias, às vezes 4 dias, depende da pessoa. Então, o que eu procurava fazer? Digamos, você vai para a Europa, tem 4 horas de fuso horário. Eu dormia no voo e chegando lá, eu fazia força para não dormir na parte da tarde, para poder aproveitar. Então, eu chegava, tomava um banho e saía. Se eu tivesse aquele dia livre, né? Saía já planejado, se eu ia num museu, se ia conhecer algum ponto, alguma coisa. Então, eu saía, podia estar com sono, mas eu saía e aquele sono você esquecia, você está ali numa outra cultura. Então, aquilo me fazia, por um lado, eu aproveitava o dia que eu tinha lá, às vezes eu tinha um dia, uma tarde livre, e por outro lado, também eu me ajustava mais rápido no fuso horário. Então chegava, eu andava, tal, fazia tudo que eu queria fazer, chegava de noite, eu já estava bem cansado, dormia super bem, no outro dia acordava e já estava mais tranquilo com isso. Então, essa era a vantagem que eu tirava. Eu tirava meu tempo, eu tinha tempo lá, aproveitava no pouco tempo que normalmente eu tinha para viajar. Se você não aproveita isso, você acaba perdendo 1, 2, 3 dias até você recuperar totalmente a sua lucidez, né? Ficar bem acordado nos outros dias. E quanto à mitologia, ela quer saber dos 2 últimos, né? A distorção perceptiva do mito do tempo passar depressa. É aquela impressão que a gente tem de que o tempo passou rápido demais. Normalmente, quando a gente está fazendo uma coisa que dá prazer a gente, ou que está ocupando muito a gente e tem demais para o prazeroso, o cérebro, ele não se preocupa tanto com o tempo. Mas, então, a gente tem uma impressão, isso é bioquimicamente provado, uma impressão de que o tempo passou rápido. A gente não fica tão preocupado com o tempo. Ao contrário de quando você faz uma atividade que vai te puxar a atenção, vai te puxar de uma forma mais, vamos dizer assim, enfadonha para você, alguma coisa que não te dê tanto prazer, parece que a coisa se alonga. Então, é uma distorção puramente perceptível. O tempo não vai passar mais rápido ou mais lento. 1 minuto tem 60 segundos e acabou. Então, é um mito de que você vai lá, o tempo passou rápido, o tempo passa rápido. É só percepção nossa. E o outro, que é o mito do minutinho, tipicamente brasileiro, né? Que é sedutor, né, do brasileiro, né? Popularesco e sedutor. Ah, você me dá um minutinho? Daqui a 1 minutinho eu estou aí. Só 1 minutinho. E 1 minuto tem, como eu falei, 60 segundos. Acabou, ele não tem 60 segundinhos. São 60 segundos. Então é o mito da pessoa querer seduzir as pessoas falando, dá 1 minutinho, você tem 1 minutinho, né? Posso ter 1 minutinho da sua atenção? Então é também um mito, não existe. 1 minuto ele é preciso. Professor, sou estudante do CIP em minha cidade. Gostaria de perguntar qual a melhor forma de assistir uma consciência enferma dentro de um hospital. Tenho um parente que está na UTI e não sei qual é o melhor procedimento para ajudá-lo. Olha, o melhor é, se você puder visitá-lo lá, fazer um arco voltaico nele. Isso pode ajudar. Se não pode, exteriorize energia em favor dele positivamente. Agora, esse aqui eu acho que é para você. Nunca em nossas vidas tivemos tantas informações, leituras, vídeos, imagens do que ocorre simultaneamente aos fatos ocorridos, filmes, mas vejo que muita gente está perdida nesse mar de estímulos externos. Como melhorar as priorizações inteligentes na nossa juventude, em especial, que parece estar alheia a tudo, vivendo vidas virtuais na internet e jogos eletrônicos?
Olha, isso realmente, ao mesmo tempo que a gente tem estímulos e tem acesso a uma supercomunicação, comunicação em tempo real, a gente acaba se perdendo com isso. Isso vamos dizer, uma doença moderna e que faz com que a gente realmente se perca pelo excesso de estímulo. Antigamente você tinha, pelo menos eu, né, na infância, na adolescência, você tinha alguma coisa que você queria saber, então você buscava aquilo, era mais trabalhoso. E esse trabalho, além de fazer a gente se aprofundar nas coisas, ele focava a gente, porque a gente exigia mais esforço. Hoje em dia você vai no Google e tem 10, 20, 50 páginas de referência de uma palavra que você coloque lá. Então, não tem jeito. É focar realmente sem dispersar. Se você olhar lá na tabela, da página 15, eu falo no item 5 de dispersão, que tem muito a ver com isso que você está falando. Então eu coloco 4 trafais, que são traços faltantes, ou se você quiser, trafores faltantes, para a pessoa tentar combater, obnubilar, enfraquecer a dispersão. Então eu coloco ali atenção, objetivo, foco e acabativa. Se a gente se fixar, tem essas 3 qualidades, e em outras tantas que você pode ter como uma referência para você preencher essa lacuna da dispersão, isso pode ajudar. Mas não tem jeito, ir com um foco único nas coisas. Se eu entro na internet, pessoal, se eu entro na internet, se eu estou vendo alguma coisa, pesquisando algum verbete ou qualquer referência, eu procuro, quando eu vou entrar na internet, para entrar no Google, já pensar assim, olha, eu vou procurar isso e vou chegar no final do que eu preciso saber aqui, não posso desviar, não vou entrar em nada mais sedutor. Então, essa sedução da informação acaba pegando a gente. Então, se você entrar, antes de você teclar no Google, pensar, olha, o que eu quero? Eu quero achar tal item. Eu vou procurar esse item e vou terminar. Depois, talvez tenha alguma coisa que me atrai, eu vou nessa outra coisa, anoto no papel, vou ver outra coisa, mas tentar terminar, começo, meio e fim, é acabativa aqui. Nem tudo que você faz. A internet é um prato cheio para isso, né? É o que eu acho. João Paulo, você tem um minutinho para mim aqui acima? Até 2. Ok, obrigado. Na peitologia, na página 13, o último que diz, os efeitos positivos da instantaneidade consciencial nas ações evolutivas. Você poderia ampliar esse conceito? Depois eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Bom, eu acho, Oswaldo, que a instantaneidade, ela deve otimizar muito as coisas, pelo fato da gente resolver o que a gente precisa, fazer o que é necessário, e ainda que é produtivo, porque eu coloco aqui, eu qualifico como evolutivo, né? De uma forma rápida, instantânea, relampagueante. Então, uma coisa boa vai chamar outra. Se eu realizo uma coisa boa de uma forma mais instantânea, a outra coisa boa vai chegar também de uma forma mais rápida. E isso vai ser um efeito cascata, um acúmulo de coisas positivas que eu vou resolvendo rápido. E também fazendo a profilaxia do negativo, para não deixar acumular coisas. Então você resolve rápido a coisa e já está pronto para outra. Resolve rápido e já está pronto para outra. E isso tem muito a ver com a aceleração da história pessoal. Você acelera, você dinamiza, e isso é um acúmulo de coisas positivas na nossa vida. Isso acelera positivamente a nossa história pessoal e também resolvendo os problemas, né? Transformando as coisas, as nossas pendências em soluções, resolvendo as coisas de forma mais rápida possível, sem deixar acumular. Aqui na fatologia, na 6ª linha, eu gostaria de conhecer a tua experiência, onde diz: a cobayagem no aprendizado das melhores práticas de aproveitamento do tempo de vida a partir dos estudos de outras vidas. Bom, eu acho biografia o máximo. Ontem, até na tertúlia, eu fiz aqui uma pergunta para a Milena, que apresentou o verbete dela ontem, a respeito de biografias. Eu acho que a gente aprende muito com biografias, porque, sem dúvida, o que a gente mais aprende é com a nossa experiência pessoal. Mas se você já tem o exemplo de uma outra experiência,
uma outra pessoa que fez coisas que deram certo, ou então o que deu errado você vê também, o que foi que deu errado para não fazer igual, então já é uma forma de você otimizar o seu conhecimento. Então, eu vou aprender, sem dúvida nenhuma, a primeira fonte de aprendizado mais importante é a minha experiência pessoal. Agora, a experiência do outro, explicitada numa biografia, e existem centenas de milhares de títulos aí à disposição para a gente consultar, isso, sem dúvida, ajuda demais. Lembrando que eu estudo o conscienciograma, e o conscienciograma foi feito muito em cima de biografias específicas, para fazer aquelas perguntas. Então, já é um exemplo de como a biografia pode ajudar a gente a questionar e a ver através da experiência do outro, a cobaiagem do outro. Você usa o outro como cobaia dentro da experiência dele para que a gente aprenda. Eu acho isso inavaliável também. Sem dúvida, é uma grande técnica, uma grande experiência. Qual foi o balanço que você poderia fazer desses 19 anos de viagem que você teve? Olha, eu acho que nos últimos anos eu já estava, que eu já vinha me planejando para vir para Foz, eu já estava realmente querendo parar. Mas foi muito proveitoso, especialmente os últimos anos foram os anos que eu mais viajei para fora. Eu viajava muito para fora mesmo, eu chegava a viajar 4, 5 vezes para o exterior por ano. E eu trabalhava com produção de shows, e isso me ajudou demais, porque como eu viajei muito e eu buscava tirar algum proveito, como era um meio artístico, então tem muita gente que viaja, que trabalha e depois quer o quê? Quer sair, quer beber, quer ir para farra, esse tipo de coisa. Então tem essa vida noturna. E eu já não era assim, eu era meio ao contrário lá, né? Eu nunca entrei muito nessas. Então, eu aprendi demais com isso. E com todas as viagens para fora, para dentro do Brasil, e conheci muita gente interessante, vi muita cultura, assim, vi coisas que eu não ia ter chance, assim, se não fosse através desse trabalho. Por mim, eu não sei se eu teria viajado tanto, assim, gostaria, mas não teria viajado tanto, assim, não teria como. Eu acho que foi positivo, sim. E eu saí disso, eu parei de trabalhar com isso, foi no dia 10 de agosto de 2008. No dia 18 de agosto eu já estava aqui em Foz. E eu passei os últimos 4 anos já planejando a minha saída. É super difícil você sair disso. É super difícil. Era o meu meio de vida, onde eu ganhava dinheiro, sobrevivência, e é um meio viciante mesmo. Ele, se deixar, ele te engole, como engole, sinceramente, a maioria das pessoas que trabalharam comigo, continuam trabalhando nisso, e eu escutei tantas vezes a pessoa, eu quero parar, eu quero sair. Parece drogado, né? Não, eu vou parar, vou sair e tal, mas a pessoa continua e continua naquilo. Muitas vezes dá dinheiro, mas são picos assim, daqui a pouco você deixa de ganhar, às vezes durante uma temporada, porque você depende das temporadas. Eu conseguia manter mais ou menos uma organização financeira, mas você não pode também se deslumbrar quando você ganha mais, porque daqui a pouco desce a pirambeira também, né, isso. Mas eu acho que eu tirei muito proveito disso, sim, porque eu não entrei em droga, não entrei em bebida, que tem muito, eu não entrei em noitada. Você é uma exceção dentro dessa área. Olha, eu também sou da dromania, viajei demais na minha vida. Teve vários anos que eu passava mais da metade do ano, mais de 6 meses fora do Brasil. Entendeu? Agora, veja, eu não estava ganhando dinheiro, eu estava dando dinheiro. A diferença é imensa. Entendeu? A gente aprende mais quando você dá o dinheiro. Você dá mais valor para tudo que você tem. Um minuto é muito mais valorizado. Eu fiz praticamente tudo, eram excursões técnicas, científicas. Você veja bem, eu levei a Andréia junto com meu filho quando a Andréia completou 15 anos. A mãe dela me pediu, porque o pai e ela nunca tinham saído do Brasil com ela. Então eu levei para os Estados Unidos e para a Europa. Foi aí uns 45 dias fora do Brasil. Ela não esquece essa viagem de modo algum. Ela já fez viagem depois, já estudou as coisas todas, cresceu, hoje tem mais idade. Mas ela, igual aquela viagem, ela falou, nunca vi nada. Porque eu aproveitava tudo, não eram os minutos, eram os detalhes da existência, os detalhes da vida,
os detalhes da manifestação da pessoa. Eu acho que a dromania, quando ela é inteligente, ela é fora de série. É aquilo que eu falo, uma viagem é a leitura de uma biblioteca, desde que ela seja bem feita. Você tem toda a razão. Agora, você é fora de série nisso, porque dentro da área da arte, de música, então, de barulhada, essa barulhada aí, batuque, isso aí é uma exceção. Não há dúvida que é. Entende? Agora, gente, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para os teletertulianos que estiveram nos ouvindo e a vocês, de modo geral, inclusive a vocês dois, a Cris e ao Pedro, para examinar para mim quais são as enciclopédias em português do ponto de vista de extensão, as maiores que existem, que já foram publicadas de base brasileira ou do idioma português aqui. Quais são as enciclopédias? Aquela que tem mais. Para a gente ver, dentro desse ranking, dessa situação, pelo Guia Guinness, que nós estamos criando aqui agora, onde é que nós estamos com a enciclopédia? Porque ela já está agora com 9.000 páginas e 10 volumes. Então, eu quero saber, ela está em que ranking, em que nível das outras enciclopédias? Nós já estamos na ponta em duas coisas. Então, possivelmente, tudo indica, isso também eu quero saber, mas a gente já pode falar. O número de autores é o maior que tem em matéria de enciclopédia. E o número de neologismo. De modo que eu queria ver para fazer o nosso guia Guinness sobre o assunto. Eu vou colocar isso na introdução da enciclopédia, que a gente vai publicar agora, um próximo volume aí para a turma, e vou fazer um verbete do dicionário. Esse aí não adianta o povo vir falar em cabotinismo. Contra fato não adianta discutir, ou brigar. A gente tem que entender, fato é fato. E outra coisa, eu quero publicar para saber se é mesmo, porque assim alguém pode falar, não, eu tenho uma enciclopédia na gaveta, que tem 500 volumes. Talvez tenha alguns mais que 100. É preciso ver. Nós já temos 106 até agora. Aqui, ó, mas 106 nós já temos. Agora, se eu publicar, eu fico sabendo de outras coisas. É um jeito de fazer a pesquisa. Estamos criando o nosso guia Guinness natural. Uma pessoa que eu vou pedir é para o Roberto Almeida, que ele é muito bom nisso também, fazer pesquisa. Agora, eu já pedi para a Adriana, para a Ami, para a Dulce, e agora peço também para a Rosa, para examinar isso. Vocês que veem, que são interneteiras, dá uma olhadela nisso aí. Tem muitas, são matreiras da interneteiras, como interneteira. Então dá para ver, né? Agora, aqui, gente, parafatologia, página 2, quarta linha. A semiconsexialidade, sendo condição de aproveitamento de cada minuto intra e extrafísico simultaneamente, com atenção e atuação divididas, poderia aprofundar, exemplificar? Olha, tem no Homo sapiens reumanizatus, o professor Valdo escreve que dos primeiros atributos que a gente começa a desenvolver para chegar na semiconsexialidade é a atenção dividida. Mas a nossa, aqui é um início, é o começo de você ter duas atividades e atenção em dois focos simultaneamente. A consexialidade, a semiconsexialidade, já é uma condição onde a pessoa consegue atuar diretamente, dinamicamente, em pelo menos duas dimensões, até onde eu sei, de forma profícua. Então, já atua em duas vezes em um. Então, em um minuto, está atuando em pelo menos duas dimensões. Então, isso é uma coisa. Então, a pessoa atuando duas vezes. Então, em um minuto, está fazendo o que poderia estar fazendo em 2 minutos. Já otimizou, dobrou a produtividade. Agora, o mais importante, o foco é um só. Não são duas coisas díspares que têm dois objetivos díspares. Não, o foco é único. É um megafoco que é assistencial pelo próprio nível evolutivo. A gente já conclui isso. Então, são a atuação múltipla, mas com um foco
único. Então, atuando mais de uma dimensão. Isso vai otimizar o uso do minuto. Um parente meu faleceu no sábado à noite e eu só fui saber no dia seguinte. Porém, o mesmo dia, antes de saber, o nome dele me foi dado durante a TENEPS, entrei em EV. Pode ter sido meu operador que avisou? Sim, pode. Apesar de ele não ser um parente muito ligado a mim, as energias exteriorizadas na TENEPS podem ter ajudado a ele na segunda dessoma? Tudo é possível. Ele tinha 70 anos e não viveu regradamente, pois bebia, fumava e jogava até morrer. Não, você deve estar ajudando, pensa positivo. Há uma cultura no Brasil, agora para você, tá? Do não cumprimento do horário agendado para compromisso. Isso está ligado a quê? Eu estava lendo ontem mesmo justamente a respeito disso. Porque existe uma diferente valoração de tempo em diferentes culturas. Então, eles fizeram uma pesquisa com base em a velocidade que as pessoas andam na rua, a pontualidade dos relógios públicos e um terceiro fator que eu não estou lembrando agora. Mas então eles fizeram um ranking justamente dos países onde se valoriza mais o tempo, que a cultura do país valoriza mais o tempo, e os que valorizam menos. Tem algumas surpresas. Primeira, os Estados Unidos não está na frente. Aquela cultura americana, tudo rápido, tudo instantâneo, não está na frente. A Inglaterra é um dos primeiros, justamente. A Adriana sabe. O metrô da Inglaterra. E a Itália é outro que me surpreendeu. Não sabia que a Itália era um desses. Os Estados Unidos está na média, e o Brasil, junto com alguns outros, está lá atrás, está na rabeira, nesse sentido. Então, existe essa cultura mesmo. Em alguns países é inadmissível esse atraso. Eu me lembro uma vez, um amigo meu, ele estudou nos Estados Unidos. E uma vez, ele fez a universidade lá, e teve um professor que falou, quando você vier para cá, depois que terminou a faculdade, quando você vier para cá, você me liga, a gente se encontra aqui, se você quiser me ver. Ele gostava muito dele, beleza. E ele ligou, chegou em Nova York, ligou para ele, aí esse professor falou, posso encontrar com você sim, eu tenho tempo, eu tenho das 4h04 às 4h15, a gente pode se encontrar. Meu amigo ficou danado da vida, eu achei isso excelente, eu falei, que é maior sinceridade que essa, 4 às 4h15, ele achou chato, ele achou, poxa, mas que coisa mais chata, 4 às 4h15, coisa mais... Eu falei, ele está sendo honesto, ele está sendo sincero, vai encontrar com você. Possivelmente ele sabe a minha técnica dos 15 minutos, por isso que ele falou isso. Deve usar a técnica. Professor, essa noite tive um sonho onde via uma concierge que me dizia para apressar o tempo, pois tinha responsabilidades. Parecia que estava em um curso de imersão. A concierge dizia algo sobre Max Proex. Estava em dúvida até se tem o Proex. O senhor, por gentileza, pode me esclarecer esse impasse? Olha, eu te conheço, você tem Proex, sim, dentro da área da assistência. Assuma e não tira o corpo fora. Não fica arranjando. Desculpa. Não fica escorregando da história, não. Enfrente a situação. Que é isso? Conheço bem ela. Mas olha, quem é que estava? É você? Eu, João Paulo. Aqui na Politicologia, na página 13... No segundo item, por que você colocou autocracia relacionada ao tema? Queria entender a tua abordagem. Pois é, eu sabia que você ia perguntar sobre isso. Primeiro eu coloco antes a democracia pura. Porque o minuto, você pode decidir o minuto aqui de todo mundo aqui pela democracia, pela opinião pública. Agora, eu também posso ir contra toda essa opinião pública mandando no meu minuto. Se eu quiser, eu posso ter consequências. Mas coloco a autocracia como? Eu posso mandar no meu minuto e contra a democracia. Não estou falando que seja positivo isso, mas é uma possibilidade também. Aí eu coloquei também como uma possibilidade. O minuto autocrata. Quem é que está com o microfone? Vamos ver. Então, eu queria pontuar uma coisa aqui que eu vi. Eu gostaria muito de ter lido essa revista aqui. A Dani achou essa revista aqui e eu queria ter colocado isso no verbete.
lá na página 15 eu falo de relevância e coloco 3 itens com relação a o quanto um minuto pode influenciar na história e coisas relevantes que acontecem em poucos minutos. E aqui na revista, eu lendo, eu falei, puxa, se eu tivesse visto isso antes, porque eu procurei tanto na internet, achei muita coisa em 1 minuto, mas muita besteira, que não ia... Uma coisa muito não séria é que uma pessoa pode ser degolada em menos de 1 minuto. Pois é, esse tipo de coisa, né? Mas Não, e outra coisa, a explosão da bomba atômica pode ser em alguns segundos, a pessoa volatiza. Eu procurei exatamente quanto tempo demora a explosão da bomba atômica. Não achei, então preferi não colocar em vez de chutar. Mas esse eu procurei exatamente esse fato. Aqui o resultado da explosão, em alguns segundos a pessoa volatiza. Volatiza, quer dizer, some. Agora eu achei que eu queria ler para vocês aqui, justamente eu acrescentaria. Se eu pudesse, eu teria acrescentado aqui. Então está aqui. Tudo que acontece são coisas que acontecem em 1 minuto. O cérebro de uma criança recém-nascida aumenta entre 1 e 2 miligramas nesse espaço de tempo. 1 minuto. A recém-nascida. Tem mais. O coração de um camundongo bate 1000 vezes em 1 minuto. Só de saber o que a gente faz com o mental da gente também, no cérebro. Ô, João, Uma pessoa normal pode pronunciar 150 palavras ou ler 250 palavras em 1 minuto. A luz do Sol chega à Terra em cerca de 8 minutos. Quando Marte está mais próxima da Terra, a luz solar refletida na sua superfície chega à Terra em cerca de 4 minutos. Daqui até o centro da cidade, quer dizer, do CE, que é o centro da cidade, você demora 8 minutos. Tá certo? Estou acrescentando alguma coisa para te ajudar. Poderia ter colocado isso também, né? letra B. Bem, a gente pode 150, 180 palavras por minuto. Pode escrever. Pois é, então a gente às vezes só não escreve porque, não sei se é... O que vai ser? Porque por falta de capacidade, né? Não é. Porque hoje em dia, antigamente você tinha que fazer curso de datilografia, hoje em dia ninguém faz isso mais. Computador, pois é, computador. Em alguns segundos você pode dar uma piscadela que pode ter um resultado enorme. Uma piscadela, para bom entendedor, é um discurso. Então isso é seríssimo também. Letra B. João e Marlene. Na maniologia, você poderia expandir um pouquinho a mania de chegar atrasado aos compromissos? Se você fizer esse contraponto aí dos dois, o tanto chegar atrasado quanto adiantado, a questão correta, digamos assim, saudável entre os dois. Pois é, chegar atrasado não é uma boa mania, né? Por mais que seja, como a gente falou, é mais aceitável em alguns países e outros menos. O nome é retardatário, tá certo? Exatamente. Não é uma boa mania. Realmente, o ideal é chegar pelo menos um pouco antes nos locais. Quando você chega um pouco antes, você se prepara melhor para qualquer coisa que você vai fazer. Se você tem um compromisso pressupõe que tem algum nível de importância para a gente. Se a gente chega antes, a gente se prepara melhor. Para tudo que a gente faz, se prepara, né? Tem que se preparar. Para dormir, a gente se prepara. Para estudar, a gente se prepara. Para trabalhar, a gente se prepara. Para eu apresentar esse verbete aqui, eu me preparei. Então, se a gente chega um pouquinho antes no local, a gente já está se preparando para alguma coisa que seja importante. Mas para chegar um pouco antes, também tem que ter um preparatório também anterior. E é aí que eu queria chegar nesse verbete. Justamente a gente saber aproveitar o minuto. A gente vê o quanto a gente desperdiça minutos e o quanto a gente pode aproveitar para se antecipar, para se preparar, para ter uma previsão, uma profilaxia das coisas que a gente faz. Então eu acho realmente, Marlene, essa mania é uma mania não é muito boa, mas bem, vamos dizer assim, de certa forma, aceita assim, no Brasil. Você tem uma tolerância muito grande com o atraso. Né? A questão da última hora, né? Tudo para a última hora. É justamente o que eu coloquei na mitologia, né? Isso. Lá não é na mitologia, não. Na culturologia. Culturologia. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Quando eu peguei o verbete, eu fui direto na fatologia para ver a técnica de mais um ano de vida. Aí disse, só pode estar na tecnologia.
E eu encontrei. Parabéns. Legal. Tinha uma coisa muito engraçada, só que eu lembrei aqui agora. Lá no Rio, que é uma cidade de praia, que o povo gosta muito de praia, dia de eleição eu acho hilário. Porque abrem lá as zonas eleitorais a partir das 8 da manhã. Às 8 da manhã já tem gente na praia, assim, já cheia. E fica aquilo, gente na praia o dia inteiro. Aí você fala, o pessoal já resolveu o que tinha que resolver e foi depois para a praia. No dia, à noite, normalmente, no jornal você via a quantidade de gente que perdeu a eleição, porque ficou na praia, deixou para no final da tarde votar e perdeu a hora. Era uma coisa que você resolve de manhã, você votar de manhã era a coisa mais simples do mundo. Estava tudo completamente vazio. Depois você tinha o dia inteiro livre, mas não, as pessoas queriam ir para a praia, depois... Eu morei em Ipanema, vi isso tudo. Era bem... E durante algumas eleições tinha uma sessão debaixo do meu prédio, junto. Então eu vi isso tudo. E praia de Ipanema. É tipicamente carioca isso. Agora, ó, uma coisa que é bom a gente lembrar em matéria de minuto é a linguagem militar da caserna. A hora é em cima da hora. 1 minuto depois da hora não é a hora. 1 minuto antes da hora não é a hora. Isso é militar. Só para vocês ficarem sabendo que isso existe. Questão de 1 minuto. Né? João, aqui no ar. Voltando a essa questão, eu estava pensando ali na culturologia, que você falou desse idiotismo cultural, enfim, de deixar tudo para a última hora, último minuto. A gente percebe, às vezes, as pessoas dizendo assim, puxa, eu funciono melhor sob pressão. Né? Se eu deixar para a última hora, eu acabo fazendo melhor, enfim. O que você estudou sobre isso, essa questão da adrenalina, parece quase um vício que as pessoas têm de precisar desse tipo de estímulo, assim, da pressão, da adrenalina, da última hora. O que você acha que tem mais atrás disso? Eliana, eu acho uma grande imaturidade nossa ainda a gente se mover por pressão. Querer ficar na pressão. E o problema é a pessoa que deixa certas coisas como secundárias. Elas não dão valor para aquilo. Por exemplo, a praia, o carioca deu valor sempre. A eleição é secundária para ele, ele não dá valor. Aí que a gente vê justamente os valores da pessoa. É. Então eu acho justamente essa parte de viver na pressão, isso acontece muito, também acontece comigo também. Às vezes a pressão é o que te move, não é a sua vontade, a sua volicionina, o seu impulso pessoal de querer fazer, realizar, objetivar alguma coisa ou terminar, né, alguma coisa. É a pressão que faz você, que move a gente. Isso é muito imaturo ainda da gente, né? Isso mostra justamente o apriorismo, a falta de colocar o valor certo, na coisa certa, na hora certa, a falta de organização, principalmente nossa ainda, quando tem ainda muito, dependente demais ainda de pressão, de adrenalina, e de gostar daquilo, isso que é o pior. Né? Tem gente que chega na adrenalina só, tem gente que gosta justamente disso, que aquilo é que move a pessoa se sente mais viva com aquilo. Isso é quase drogadição, né? Concordo. Obrigada, João. João, aqui. Eu queria te perguntar de estrangeirismologia. Eu pensei esse item, o segundo item, com vários outros da fatologia. O full-time interassistencial no lifetime tarístico. E da fatologia, a visão e planejamento de curto, médio e longo prazo. E outros, eu deixo que você explicite, mas eu fiz assim um paralelo, sabe, com vários outros. Tá bom. Então, na estrangeirismologia, eu acho que isso é o máximo. A pessoa tem um full-time interassistencial e uma vida dedicada a TARES. Isso eu acho o máximo do máximo, né? A gente poder ter uma ProEx com essa base. Full-time interassistencial e uma vida dedicada à tarefa do esclarecimento. Isso é o máximo para a gente. Para mim, pelo menos, seria o máximo poder ter essa condição, viver nessa condição. A outra é do planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso. Faz parte da nossa organização.
O curto prazo vai depender, tanto curto, médio e longo prazo, isso vai variar de acordo com a nossa idade. 5 anos, para quem tem 15 anos de idade, a gente pode dizer que já é quase um longo prazo, né? Mas agora, quando você tem 60 anos de idade, 5 anos já não é mais longo prazo. Então, isso vai depender muito da idade da pessoa. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa base, a partir da nossa idade física, para saber o que a gente é o médio, curto e longo prazo, a gente tem que começar a fazer os planejamentos. E começar a saber, entender que às vezes o resultado que a gente está tendo hoje de uma coisa foi um planejamento de 20 anos atrás, que foi longo prazo naquela época. E daí a gente ir se organizando, vendo tudo que a gente quer fazer e fazendo justamente esse planejamento. Tem aqui eu coloquei aqui na Reniciologia a planilha evolutiva, como um dos verbetes para estudar justamente isso. Então, é uma planilha que você já vai podendo fazer os seus planejamentos de curto, médio e longo prazo. Agora, é muito importante a gente entender o que é curto, médio e longo prazo dentro da nossa idade, das nossas potencialidades, da nossa realidade. Mas sem dúvida, uma prova de organização da pessoa, saber fazer isso de forma inteligente e evolutivamente. Outros 3 que eu tinha pensado como tudo paralelo, no full time interassistencial, no lifetime tarístico, a visão e o planejamento de curto, médio e longo prazo, a autoconsciencialidade quanto ao próprio tempo. É aí que a gente quer chegar com esse verbete. A gente ter autoconsciencialidade quanto ao nosso tempo, é o que diz a tributologia. Predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento quanto à cronêmica. Então, a gente entender o que é o tempo na nossa proex, na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem uma noção de tempo aqui intrafísica, muito importante. Tem começo e tem fim. Então, é importante a gente ter a nossa noção de tempo e ter autoconsciência do que é o tempo para a gente. Tem um outro ponto que eu acho interessante também, que é próximo a esse que você está perguntando. Sim. Que é o respeito ao tempo alheio, que está aqui na fatologia. E justamente esse, o respeito ao tempo alheio um outro. Pois é, o respeito ao tempo alheio. Então, na primeira... Como às vezes não é fácil, né? Justamente. Poder trabalhar do atraso, né? É o negócio do atraso. Isso. Você ter respeito ao tempo alheio. Agora, respeito ao tempo alheio no sentido de atraso, respeito ao tempo alheio ao tempo evolutivo da outra pessoa. Se você não tem respeito ao tempo da outra pessoa, você pode fazer até estupro evolutivo, com uma informação que a pessoa às vezes não está preparada para receber, vai entender, mas causa um choque negativo para ela. Então, quanto mais a gente entende o nosso tempo evolutivo, cronológico, a gente também vai entender melhor o tempo do outro para saber interagir e assistir da melhor forma possível. Por exemplo, os insights que a gente pode ter, insights inesperados, como descortina no prioritário. Isso faz sentido, porque a gente pode aí ter respeito pelo próprio tempo e pelo tempo alheio, né? Eu acho que sim. O insight vai ser uma ideia que chega na hora e a gente entende. Porque não adianta a gente ter um insight que a gente não entenda qual ideia é aquela. Então, com certeza, o insight, quando tem um insight e a gente entende a ideia, então o insight é uma ideia que chegou na hora certa, né? Se houve entendimento... E aí entra a sincronicidade. Isso, tem muita o ligação último com item, o uso produtivo dos minutos na conquista do complexis, da morexis e da maximorexis. Eu acho que o resultado do uso produtivo do tempo, na proexis, vai resultar na morexis, na maximorexis, né? Cada um com a sua característica, dependendo da sua vida, mas, sem dúvida, o uso produtivo do minuto no lifetime, na vida da pessoa, pode resultar numa consequência positiva como essa, né? Ter uma maximorexis, por exemplo. Isso é o máximo de aproveitamento positivo do tempo. Se a pessoa teve isso, é sinal de que ela aproveitou bem o tempo dela. Eu quero chamar a atenção de vocês que o professor gastou muitos minutos para escrever sobre o minuto. A maior prova está na tabela, que tem 10 trafares
E ele arranjou 40 trafais correspondentes sem repetição. Isso aí foi o que te deu mais trabalho, foi ou não foi? Confessa. Foi o que deu mais trabalho. É. Tiveram umas duas ou três Está muito bem feito. desses trafais. Eu já procurei para ver se tinha alguma repetição ou se alguma coisa que estava de pé quebrado, não tem nada. Você pensou muito. Está perfeito, gente. Esse quadro aqui é bom vocês colocar na parede, baixa, para poder ver a hora que você passar. Não pode ser muito alto. Tá certo? João Paulo, eu acho que você esquece. Você está me escutando aí? A importância da cavativa neste verbete. Aí está falando a técnica da cavativa. Não, ele... Pois é, lá ele está falando sobre a cavativa. Agora, ele trabalhou muito bem aqui nessa história. A cavativa, por exemplo, ele fala aqui na dispersão. Atenção, objetivo, foco, acabativa. A desorganização, vem os trafais. Ordenação, critério, gerência, método. Que é a técnica, né, da história. Está muito bem bolado isso aqui. Até a prolixidade, objetividade, concisão, síntese, respeito. Essa do respeito é chata. Isso aí. João Paulo, posso te dar uma sugestão aqui na patologia? Sim, claro. Uma coisa que você esqueceu, que não sei como você esqueceu. Cadê o tempo do boliche aqui? O tempo do lazer. Posso colocar aí? Hein? Deixa eu atualizar aqui o pessoal que a gente tem mais ou menos uma turma que joga boliche, né, eventualmente, né? E o Oswaldo é o chefe, é o que encabeça a turma, é o campeão dos strikes. Agora, realmente, eu de certa forma eu falei sim, Oswaldo, porque eu coloco na trinomiologia, na página 13, trinômio, motivação, trabalho e lazer. Então, obrigado. Ô César, você não vai falar nada para um verbete desse diminuto. Você que é o homem que sabe mexer com o tempo. O homem de 1001 instrumentos. Ele joga em todas, nas 11. Né? João Paulo, você na parafatologia, você fala da semiconsciencialidade. Aí eu queria saber se você pensou, o que você pensou a respeito do que eu vou te falar agora, que eu estava pensando aqui. No nível evolutivo, a gente tem que evoluir, né? E viver a multidimensionalidade que não tem a variável tempo, a multidimensionalidade não, a extra, né? Espacialidade. A variável tempo é nossa aqui da intrafisicalidade. Então, você acha que a semiconsciencialidade é um nível evolutivo de treinamento para a transcendência do tempo? Olha, eu acho sim. Eu acho que a semiconsciencialidade, Rosa, talvez seja o começo do entendimento maior do que é a cronoevoluciologia, que também está na remisiologia, que é um verbete que fala sobre a cronoevoluciologia, e o que tem também que eu falo em algum ponto aqui sobre a paracronologia, que são ideias realmente que transcendem, pelo menos o meu entendimento. Eu não sei muito de física, essas coisas, mas a cronologia, se você começar a ler, realmente, você que é matemática, você sabe como é que a física estuda muito isso, e já são conceitos muito complexos. Para mim, a paracronologia, por exemplo, é quase ainda intransponível. Eu não entendo direito paracronologia, como é que é? Porque a referência, a convenção do tempo para a gente é uma convenção, até certo ponto a gente pode dizer que é cultural, porque é uma subdivisão do dia para que a gente que a gente organize e tenha uma convenção social do que fazer, de como nós nos portamos em sociedade. Porque você imagina um mundo sem minuto, que é uma unidade de medida inventada, o mundo sem o tempo, sem as subdivisões,
seria bem diferente, mas é possível de existir. As pessoas viveram até muito tempo sem relógio, sem nada, só com o sol, ou só simplesmente com o nascer do sol, quando escurece, esse tipo de coisa. Agora, a gente com a modernização, a gente subdividindo, e existe hoje em dia instrumentos de precisão que dividem os segundos, os milésimos ainda muito mais. Então a gente vê a importância que isso tem para a gente. Agora, sem dúvida, a semiconsciencialidade já vai estudar a parte transcendente da cronologia, a parte transcendente do tempo. Ela já deve ter a semiconsciência já deve ter uma noção disso, já está com a cabeça para fora d'água, nesse sentido, né? Já começa a cheirar um pouco mais o que é a cronologia extrafísica. Eu concordo com você, sim. Gostaria de saber mais sobre isso até, para poder falar. O que o senhor acha da medicina de nosso planeta? Avançada? Ou ainda está muito aquém da medicina exercida em outros planetas? Pode existir cura física instantânea em um processo de energia mental somática? Ou seria o processo de cura física sempre gradual? Meu pai estava com sério problema nos ossos e cartilagem na região do quadril e cintura. Fez uma cirurgia por um centro espírita no Rio de Janeiro e depois disso resolveu que a medicina convencional não estava conseguindo. Fiquei surpreso com a recuperação do meu pai. O processo de recuperação foi gradual. O senhor já presenciou alguma cura ocorrida em menos de 1 minuto? Já. Eu já vi isso tudo. O problema é o seguinte: existem os processos de derrogação das leis físicas. E o corpo humano, mesmo com a genética, a biologia, o processo da fisiologia, a patologia, ele obedece também a determinadas leis físicas. Quando é assim, isso pode ser derrogado. Agora, para isso, quem entende isso bem são os serenões. Agora, eu já vi gente que melhorou a situação na hora aí de processo, por exemplo, de redução de fratura exposta, processo de câncer em pleno rosto, coisas nesse sentido, e que aquilo resolveu, a gente viu o processo mudar na frente da gente. Tudo isso é possível. Agora, o que eu vejo é o seguinte: isso tudo tem um processo da meritocracia. E existe um problema de ambiente a favor. Porque se tem um amparador mais evoluído, extrafísico, que vai ajudar, ele não vai fazer estupro evolutivo. Então é preciso ter muito mérito para que isso possa ocorrer. Mas que eu admito. Eu já vi muito caso disso aí pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Alô? Agora foi. João Paulo, uma sugestão, não sei se você colocou, eu não consegui ler com bastante atenção todo o verbete, a relatividade do tempo, pelo menos na fatologia e na parafatologia, não vi assim, explicitamente a relatividade do tempo, né? As próprias teorias da relatividade de Einstein, no caso da intrafisicalidade, e na parafatologia, na questão do tempo extrafísico, né? Você chega a colocar ali a questão do minuto, multidimensional do serenão, mas não fica explícita essa questão da relatividade. Uma sugestão aí para ver se vale a pena colocar ou não ainda. Eu coloquei, eu até vi algumas coisas sobre a lei geral da relatividade do Einstein, mas realmente não coloquei. E eu coloco aqui na interdisciplinologia, a paracronologia, eu não sei se está na o paradoxo vem mais paradoxo tudo 1 minuto e 60 segundos, né? Ah, sim. Mas tudo bem, é só uma sugestão para avaliar depois aí. Uma outra questão na tecnologia, não sei se já foi corrigido ali os minutos do ano, né? Já foi corrigido, sim. Ah, tá bom. Tá. Eu vou até explicar. Essa conta aqui, eu acho que a Rosa está se coçando um pouco aí, né?
com essa conta de um ano com 21.900 minutos, Dá 525 mas o pessoal que está online, eles estão com a versão correta, que é de 525.600 minutos, em cima de 365 dias. E a gente conseguiu ainda corrigir a versão que foi para online, né, para o download, mas a nossa versão aqui, que foi impressa, já tinha sido impressa com essa data, com esse número errado, mas já foi corrigido. Foi impresso no mesmo minuto, não deu tempo. Ok, obrigado. Bom, então só queria também pontuar de novo aqui na página 15, uma coisa que eu acho muito interessante, ruim, mas é para a gente pensar. O primeiro item do Haiti, que a pior tragédia natural ocorrida na história do Haiti, resultando na dessoma de milhares de pessoas, foi o terremoto com duração de 1 minuto. Aquele 1 minuto mudou a história do Haiti e mudou, de certa forma, a história do mundo, né? Até certo ponto, né? Mas para o Haiti, que é uma ilha, né? Mas mudou demais. Demorou 1 minuto para acontecer aquilo tudo. Esfarelou o país, assim, vamos dizer. Não sobrou quase nada em matéria de construção. Era completamente inesperado isso. Como tem países que não tem abalos assim, sísmicos muito com frequência. Por exemplo, na Austrália aconteceu isso também na década de 60, na cidade de Darwin, na Austrália, também não esperava e esfarelou em poucos minutos também. Não sobrou nenhuma construção, talvez tenha sido pior que o Haiti, não sobrou nenhuma construção em pé, porque não se esperava isso. A cidade foi toda reconstruída já, dessa vez, prevendo uma possibilidade de terremoto, então já foi toda feita para ter uma estrutura de construções mais firmes e mais próprias para um terremoto. Mas isso também é para se pensar. Foi 1 minuto, morreu um monte de gente e o país está sendo reinventado, né? O Haiti está sendo reinventado por causa desse 1 minuto. Por isso que eles falam, ai de ti, Haiti. Terrível. Quem é que está com o microfone? É você? Pode falar. Na tabela eu não entendi aqui o número 3, o desleixo com o capricho. O item 3 da tabela, né? Tá. Então, o trafar seria o desleixo, pessoa desleixada. Consigo, com as coisas dela. E o trafal? Trafal a gente tem aí como um traço faltante, ou melhor, um trafor faltante para resolver o problema. O capricho, o esmero, o zelo e o asseio. Tem algum especial que você não entendeu ou é tudo? O capricho? Então, o desleixo a pessoa desleixada, a pessoa que não tem até tem aqui, não tem o asseio. Então ela pode ser desleixada consigo, na forma de vestir, desleixada com as coisas que ela tem, com o que ela faz, com o que ela realiza, com o que ela trabalha. Então o desleixo é um traço que pode ser generalizado, não só para ela. Então quando fala do capricho, o que é o capricho? É o plus do bem feito. Você faz a coisa bem feita. E o capricho é o toque final, é a cereja do bolo, é o acabamento. Então falta nessa pessoa terminar as coisas e fazer as coisas com gosto, com um espírito bom e fazer a coisa caprichada, fazer a coisa bem feita, fazer a coisa, vamos dizer assim, vistosa, né, até certo ponto, fazer bem as coisas. Então, daí o capricho. Se você procurar no dicionário, você vai entender bem certinho o que é o capricho, está em contraponto ao desleixo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ah, tá vendo pelo lado negativo? Talvez, não sei se em Portugal se usa justamente essa palavra da mesma forma que a gente usa aqui, né? Também usa?
Então, tem 2 portugueses falando aqui que sim. Mas esse aqui que o senhor falou do item 10, realmente, do respeito, eu pensei para colocar, será que as pessoas vão entender o que é a prolixidade ali no item 10, né? Com respeito, porque a gente tem que ter a pessoa prolixa. Explica. Às vezes falta um pouquinho de respeito, né? Mancol, respeito, porque ela está sendo prolixa, então ela quer explicar uma coisa que poderia ser mais objetiva, dando a volta ao mundo. Então aquilo toma a atenção das pessoas, toma a energia das pessoas, o tempo das pessoas, o minuto das pessoas. Então, a prolixidade pode ser falando, pode ser escrevendo. Eu posso escrever uma coisa em 10 páginas, posso escrever essa mesma coisa em 500 páginas. Tudo bem, se for 500 páginas se aprofundando no tema, ótimo. Agora, se fosse 500 páginas só rodeando, sem chegar no objetivo, certo? Então, falta um pouquinho de respeito, né? Agora, a turma da Epígrafe está aqui hoje. Eu quero saber o que é que foi que esse minuto trouxe vocês aqui. Que não é todo dia que a gente vê o Hernando. Oi, João Paulo. Aqui na interaciologia, o último item. Interação, tempo, organização, assistência, resultado. Eu quis explicitar o efeito positivo de uma interação como essa, do tempo, o uso racional, produtivo, calculista do tempo, que é organizado. Então, se eu estou sendo calculista, eu estou sendo organizado. Se eu estou sendo calculista e organizado de uma forma assistencial, pronto, potencializei isso muito mais. E o resultado disso vai ser um resultado normalmente positivo. Então, eu uso meu tempo de forma produtiva e organizada e assistencialmente para ter um resultado positivo. Então, essa interação, eu acho que potencializa demais quando a gente incorpora isso, entende isso e age de forma, vamos dizer, ativa nesse sentido. O peso que tem neste verbete o especulismo cosmoético, né? Não acha? Especulismo cosmoético. Você poderia explicar? O quê? O especulismo cosmoético, o aproveitamento do tempo posto ao máximo, a mental somática funcionando da melhor forma. Isso, se usar o tempo de forma mental somática. Esse é o minuto de Buenos Aires. Deve ser. Você sabe que muda, né, por causa do fuso horário. Agora, talvez era o caso do Igor representar a Turquia e falar como é que é o fuso horário de lá, não, né? Ô, João, César, aqui em cima, a gente vive hoje dentro da conscienciologia uma fartura muito grande de opções, né? E cada vez mais está havendo uma expansão geométrica das atividades. Quais são as técnicas que você indicaria para a pessoa priorizar mais o tempo dela? E principalmente atacar aquilo que é o mais prioritário no caso dela e não acabar se perdendo, às vezes, em coisas que até são importantes, mas são secundárias no contexto dela. Pois é, César, aqui realmente a gente tem muitos atrativos para você se a gente gosta de conscienciologia, se a gente gosta de autopesquisa, se a gente tem uma curiosidade construtiva, então é tentador. Tem curso para todo lado, tem gente interessante, inteligente para todo lado, então também é sedutor demais. E isso a gente pode acabar caindo na dispersão também. Então a gente pega assim, olha, eu preciso escrever melhor, aí eu entro num curso de escrita. Mas eu também preciso me conhecer melhor, então eu entro num curso que aprofunda no autoconhecimento. Mas ao mesmo tempo eu também preciso entender do parapsiquismo, quero desenvolver meu parapsiquismo, então vou entrar também em atividades. E daí pode ser 10 atividades ao mesmo tempo. Todas positivas e todas que a gente vai ter algum ganho nisso. Agora, é muito comum, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, com um amigo meu, a respeito disso. Muito comum a gente fazer um monte de curso e acabar não se aprofundando em nenhum deles. Então a gente fica com aquele colecionismo de cursos,
mas acaba não aprofundando justamente no prioritário. Eu acho que a coisa é essa, não tem tanto segredo, é a gente ver o que é prioritário mesmo e resistir às tentações, porque tem muita coisa boa. Eu acho os preços aqui na Conscienciologia, não acho caro, entendeu? Então é fácil a gente fazer um curso. Agora, o problema é a gente despriorizar o mais importante, por mais que seja evolutivo, interessante, avançado, de ponta. Então eu prefiro e eu gostaria também de ser cada vez mais assim, de fazer o que é prioritário, pegar, isso aqui realmente eu preciso, isso aqui daqui a 10 anos, se eu não fizer isso agora, se me aprofundar agora nisso, eu vou me arrepender de ter feito outra coisa. Então, ir no ponto, pensar qual é o leque de opções que eu tenho aqui, e no ponto saber, vou me comprometer nesse curso, que ele é uma imersão, ou ele demora 1 ano, demora 2 anos, mas realmente me aprofundar nisso ali, porque, como em qualquer curso, o que mais importa é o nosso aproveitamento, e o que mais importa são as nossas prioridades dentro do que a gente está buscando. Agora, tem muita coleção de curso mesmo. A gente faz um monte de coisa, mas não passa dos 5 centímetros de profundidade. Isso são, às vezes, impossibilidades, né? A gente fazer tudo e se aprofundar tanto nisso. Tem que ir no nosso fôlego mesmo. Acho que a técnica é ver qual é a prioridade e ver qual é o nosso fôlego de aproveitamento máximo do tempo daquele curso. Gente, aqui no primeiro levantamento das enciclopédias, a Enciclopédia da Conscienciologia está aqui como a 6ª. Tem 5 que tem mais volumes antes. Agora, é preciso saber o número de páginas, porque às vezes... São tomos pequenos. A Mirador, que são 20 volumes, tem 580 páginas por volume, então não dá para comparar, porque são 11 mil. Mas tem que comparar páginas pelas páginas, não pelo número de volumes. Isso, pois é. São quase 12 mil. Você vai estudar as outras 4 para saber. Agora, porque a Mirador, então, que é do maior, jeito que está aqui, as 5 maiores são essas. Então, ela está entre as 6. Tá, entre as 5. Pelo tamanho. Porque... É interessante isso aqui. A enciclopédia já está com 9 mil páginas, e a Mirador, que é a maior, tem 12 mil, mais ou menos, então a proporção por volume é quase o dobro. Agora, tem uma coisa. Essas enciclopédias todas são de base do português, mas feita no Brasil? Brasil. Precisa de examinar. É Brasil. Se ela é autóctone, se ela é nativa. Não, várias dessas. Não pode ser do exterior. Por exemplo, essa aqui, vamos supor, Delta da Rússia, ela é brasileira? Não, é brasileira. Então essa não serve. Essa tem que tirar do Tudo negócio. brasileira. Gente, existe pela Enciclopédia Britânica, enciclopédias no mundo inteiro, chamada Larousse, Delta Larousse, mas no Brasil existe também chamada Delta Larousse, feita aqui, quem dirigiu foi o Ruais. Agora, eu estou vendo que aqui tem 2 Delta Larousse, né? Uma de 60 e outra de 70, não é isso? Tem. Isso precisa saber também. Inclusive, essa aí foi a primeira brasileira organizada por assunto, essa Delta Larousse. A de 60. Agora, vai ser bom fazer o levantamento geral para a gente ter uma noção. Aí, eu vou apertar os 500. Sim. 500 neoverbetol. E tem que ver a quantidade de colaboradores, né? Dessas aqui. Também não sei. Tem que pesquisar. O Roberto. Roberto, nós aqui queremos fazer uma petição a você, sabe? Para você pesquisar nas suas coisas, lexiomática, enciclopédia, internet, quais são as maiores enciclopédias da língua portuguesa no Brasil e de Portugal, que sejam nativas daqui. O total de volumes e o total de páginas, se for possível. Para a gente ver onde é que nós colocamos nesse ranking a Enciclopédia da Conscienciologia. Ela já está com 9 mil páginas e 10 volumes. Entende? Pelo que nós estamos vendo aqui, parece que ela é a 6ª. Agora, em matéria de gente também, de qual autor, precisa saber. Nós já temos 106. Então, se tiver gente que tem mais do que isso, vai ser bom, porque eu vou apertar a turma. Falar assim, vocês não vão deixar a gente ficar para trás. Precisa aumentar o número de autores. Entende? Agora, em matéria de neologismo, nós estamos na frente. Eu acho que não tem nenhuma com esse total de neologismo. E se tivesse, a gente já estaria atrás. Isso aí eu já saberia.
De modo que você tem até quando? Até o fim do ano para fazer isso? A 2 minutos. Ele é de minutos, sabe? É tudo na base de 2 minutos. Agora, é interessante, Roberto, fazer uma coisa dessa, porque essa aí ninguém pode chamar que a gente seja cabotino. Eu vou colocar isso na introdução da enciclopédia e vou fazer um verbete do dicionário para colocar, que é a conscienciologia. Né? É argumento. Ninguém pode falar nada. Tem gente que dá muito valor para a quantidade. É para isso que nós estamos estudando isso. É o povo da quantidade. Que é uma bobagem, né? Lá no fundo é uma besteira. Mas é importante para quem pesquisa. O que vai fazer? O que vai fazer? Pode falar, Rosa. João, estou aqui, não sei se vai valer a pena, mas foi o que eu pensei e iniciei. Quando você colocou em relação aos 2 minutos da atenção dividida, eu fiz assim, eu reflexionei em cima do desperdício da desbiologia e fiz uma proporção entre atenção dividida e desatenção, uma proporção de 2:4. Tipo assim, você tem uma atenção dividida, você ganha 2 minutos, porque você está em 2 dimensões. Você tem uma desatenção, você perde 4 minutos, porque 2 que você deixou de ganhar e 2 que você voltou para trás para retornar e fazer. Você pode fazer uma... Ela está mais rigorosa do que a Rosa nada. É problema de Rosa. Uma analogia entre desvio de PROEX e acerto de PROEX também, né? Sua equação, de 2:4. Sua equação mostra muita lógica. Tem lógica, professor? Tem. Lógica matemática. Lógica aritmética. 2 de ganhos e 4 de perda. Chegou a Rosa, precisa dela saber o que é que faz com isso. Estão mexendo na sua área. E é mas a eu sua estou pensando em não perder mais. Se a gente consultar também na remissiologia, eu coloco o senso de urgência, também como um verbete de referência aqui, para a gente aprofundar. Agora, é sempre bom tomar cuidado para o senso de urgência não virar ansiosismo, porque a gente tem que ver o que a gente pode fazer, né? Dentro das nossas possibilidades. Senão... Exato, senão treme. Obrigada. Falou. Pode ir em frente, Cecília. Aqui na página 15, eu queria entender os critérios das escolhas das invenções, porque são muitas e tem muitas outras relevantes. Então, eu queria entender o critério da escolha dessas 11. Bom, eu pensei em coisas realmente que a gente se depara no cotidiano. Digamos aqui, se eu colocasse assim o walk-talk, é uma coisa que realmente facilita muito, né? É matéria de tempo. Mas não é uma coisa que a maioria das pessoas tem contato o tempo inteiro. Às vezes um profissional normalmente tem contato com isso. Então eu quis colocar, Cecília, coisas que a gente realmente fazem parte do nosso cotidiano humano, como eu coloquei no enunciado ali. Invenções otimizadoras da utilização dos minutos no cotidiano humano. Então são coisas que a gente realmente, é muito difícil que alguém não tenha tido contato ou não tenha isso todos os dias. O automóvel, o avião, caixa eletrônico. Caixa eletrônico é uma das maiores invenções, desde que inventaram dinheiro, a segunda invenção foi o caixa eletrônico, né? Melhor, né? Controle remoto, forno de micro-ondas, muito difícil uma pessoa que não tem esse tipo de eletrodoméstico em casa. O laptop, ou mesmo o computador, mas o laptop ainda facilita mais ainda, o computador desktop. Agora, o laptop a turma do American Express não está de acordo com você, não. Eles acham que é o American Express. Depois da invenção do dinheiro, melhor o American Express. Eu usei o American Express, realmente é muito prático. Não, super prático. Não se leva mais dinheiro, não tem mais muito mais do que o caixa eletrônico. Não é isso. Você chegava em certos lugares e falava assim, me arranja dinheiro aí, em qualquer firma. Eles dão.
Eles são capazes de te dar o dinheiro. Não, eu quero dinheiro vivo. Eu vim comprar o seu dinheiro vivo aqui, com cartão. Eu já no exterior também já tirei dinheiro com cartão de crédito então, na máquina. Não, agora, mas fora da máquina. É isso que eu estou te falando. Numa firma. Uma firma de roupa. Verdade. Agora, o caixa, ele papou tudo que é fila. Antigamente, você ia no banco e ficava escolhendo a fila menor. Tem uma técnica para você fazer isso. Você chega lá e compra um par de meia e fala assim, olha, está aqui $200 para o par de meia, mas eu desejaria que o senhor me desse mais $2.000, que eu estou precisando fazer uma compra lá fora. Direito. Eles dão dinheiro na hora. E põe na ocasião. Então. Isso tudo já aconteceu comigo no exterior. João, é que eu estava até pensando, por exemplo, você colocou a luminária com sensor, mas eu pensei antes disso, a própria eletricidade que favorece uma jornada muito maior de atividades, até noturnas, elevador, a própria internet, que aliás eu acho que poderia entrar como a questão do paradoxo. São sugestões, porque esse tema levanta muitas ideias, né? A questão da internet, porque às vezes é uma grande perda de minutos, né? De tempo, ou também um grande ganho, o próprio Google, né? Como fonte de pesquisa. Eu acho que, de repente, essas invenções aí poderiam ser, essa listagem poderia ser ampliada, não sei, é só uma percepção minha. Né? Não, essa listagem poderia ser muito ampliada, muito mesmo. Eu me preocupei em não fazer uma coisa muito extensa, mas realmente pode ser muito ampliada. Só para você ver, por exemplo, antigamente a gente se comunicava, a gente podia mandar uma carta para uma pessoa. Depois, criaram fax. Quando apareceu o fax a primeira vez, eu falei, nossa, acabou o correio. Depois de uma dessa, maravilha. Aí veio e-mail, que é na mesma hora. Você não tem nem papel. Então, tudo isso são invenções mesmo que otimizam mesmo. Agora, eu quis colocar, assim, eu pontuei realmente 11, para chegar nesse número de 11, assim, eu pensei um pouco, e teve coisas que eu cortei, assim, eu quis deixar assim, coisas bem simples mesmo, e assim, do nosso cotidiano, que a gente tem contato muitas vezes, assim, ou todos os dias, algumas coisas que a gente tem contato todos os dias, telefone, relógio, automóvel, então são coisas bem práticas, mas isso pode aumentar bastante essa listagem. Eu quis fazer só a listagem para mostrar que tem coisas que a tecnologia já ajuda a gente, que já fazem parte tanto da nossa vida, que a gente até esquece o quanto que aquilo otimiza e como era a vida sem. Né? E aí, se ampliar e pensar em serviços, tipos de serviços que tem, que ajudam, hoje em dia até para despacho de bagagem no aeroporto já existe serviço, né? Que eles despacham, recolhem a mala, então tem tantos tipos de serviço, seria interessante, já te daria um outro verbete, fica a sugestão aí só para aprofundar isso. É verdade. E se você pudesse falar um pouquinho sobre a síndrome de Amiel, tá? Obrigada. Ok. A síndrome de Amiel, existe um verbete, síndrome de Amiel também, que aprofunda sobre isso, mas assim, de linhas gerais. Amiel, ele era suíço, né? Foi escritor, não sei se era filósofo, alguma coisa assim, e ele escreveu um diário de milhares, 9.000 páginas, ficou famoso esse diário na vida dele, levou grande parte da vida dele escrevendo esse diário. Então, todos os dias ele escrevia coisas lá, só que você espremia e não saía nada. Então, foi uma grande... Se você colocar no evolutivo, no pragmático, no produtivo, não adiantou de nada. Horas e horas e horas e horas de proexes para nada. Então, a síndrome de Amiel é isso. A pessoa se dedica muito para uma coisa que não adianta nada. Então, é uma coisa negativa. E, no caso, ele ficou famoso, entrou para a história, isso, mas você espreme e não saía nada. O que isso não renderia de livro, de coisa mais interessante para ele escrever, coisa mais produtiva para ele escrever? Uma coisa que ele fez a vida dele, o passarinho cantou, o sol nasceu e não adiantou nada. Mas ele é um escritor, ele era filósofo mesmo. A Daiane está me mostrando o verbete aqui. Tem esse verbete que fala bem, que aprofunda mais sobre essa síndrome. João, não sei se você já comentou, mas se puder aprofundar na página 13, lá na binomiologia, penúltima linha, binômio criatividade e organização no emprego dos minutos, por favor. Pois é, eu acho que à medida que o nosso tempo vai diminuindo, a gente vai ter que ser mais criativo para aproveitar isso da melhor forma, e aproveitar isso melhor.
Então eu procuro ser cada vez mais criativo com o tempo que eu tenho, para que eu aproveite melhor e para que eu organize melhor o meu tempo. Então, a minha vida hoje em dia aqui em Foz é espremidinha. O dia realmente termina e não terminou tudo que eu tinha para fazer. Isso acontece comigo, eu sei que acontece com muitas pessoas aqui dentro. Porque a gente tem muita coisa para fazer, como a gente já falou com o César, tem muito curso, muita coisa, voluntariado aqui, o menu é grande, você pode, dentro da sua especialidade, dentro da coisa que você se interessa, fora as pessoas, né, o nosso trabalho, o estudo, tudo isso. Então, a gente tem que usar de criatividade para fazer com que esse tempo renda. Então foi esse pensamento. Eu tinha pensado até o contrário. Você com um tempo organizado pode ter mais criatividade de modo geral também, né? Uma coisa vai ajudar a outra. Ok, obrigado. Binomiologia, o binômio linearidade autopensêmica, objetividade. Poderia esclarecer, pessoal? Exemplo pessoal? Deixa eu ver se eu acho. Mas a linearidade autopensênica é aquele pensamento sem curva, sem rodeio, é a pensenização sem curva, sem rodeio. É objetiva, onde, digamos assim, a pessoa que pensa com linearidade já está mais próxima ou já está na desperdicidade. Então, a objetividade, o binômio é esse. Retilinearidade e objetividade. Vai direto ao ponto, não tem rodeio, já diminui o assédio, já diminui a patopensenidade, a patopensenização da pessoa, e já é mais objetivo para quê? Para o positivo, para o produtivo, para o evolutivo. Bom, alô, João. Você também analisou essa questão da produtividade, da perda de tempo. No caso da cidade grande, que as pessoas vivem assim, sempre atrasadas, ansiosas, né? Aquela correria, chegam sempre, estão perdendo tempo sempre, compromissos, e sim, o tempo precioso, né? Uma cidade que tem tudo que se precisa para evoluir, né? De questão de cultura, de oportunidade, e no fim se perde muito tempo, né? É um paradoxo isso, né? Quer dizer, essa questão de... lógico, tudo em função do trânsito, né? E muita aglomeração urbana, né? Filas, tudo é difícil, tudo é quase que inacessível, né? Então você tem tudo e não pode desfrutar, usufruir daquilo, e perde muito tempo com isso, né? Isso é um problema que é um pouco menor aqui em Foz, pelo fato de ser uma cidade de médio porte, não é uma cidade pequena, tem por volta de 300 mil habitantes. A gente está na fronteira com o maior shopping a céu aberto do mundo, ali no Paraguai. Então a gente tem acesso aqui em Foz do Iguaçu a produtos assim que às vezes são difíceis no interior, né, do Brasil e em outras cidades. Então a gente tem muito acesso a isso. E Foz é aquele negócio, o professor Valdo mesmo falou, a gente se desloca do centro. A gente mora aqui, para quem nunca veio aqui, a Cognópolis era uma parte que era considerada o início da parte rural até da cidade. E a gente se desloca até o centro em 8 minutos. 8 minutos. Se não fosse o quebra-mola, então isso seria menos ainda. Porque a gente tem, daqui até o centro, a gente tem exatamente 9 quebra-molas, uma lombada eletrônica e um sinal de luz. Se não fosse isso, acho que em 4 minutinhos a gente chegava lá. Ô João, esse caberia esse paradoxo do planejamento, da impressão de perda de tempo da execução de qualquer tarefa. Ou seja, a pessoa que não planeja porque ele acha que está perdendo tempo. Por exemplo, vamos supor, 20 minutos para planejar uma ação. E ele já começa a ação, obviamente eu seria o ansioso que já faz isso, né? Por quê? Porque ele acha que aqueles 20 minutos de planejamento para ser uma ação melhor, uma tarefa melhor, ele acha que aquilo é perda de tempo. Então eu acho que isso aí um paradoxo já no meio dos ansiosos, que já pega o instrumento e já vai fazendo. Por exemplo, a questão textual também. Um texto bem planejado é uma coisa.
e um texto você vai escrevendo aleatoriamente, de acordo com a situação, quer dizer, dentro da simultaneidade do desenrolar é outra coisa. Então, eu acho que a qualidade é outra. Então, não seria um paradoxo aí na questão do tempo? Eu acho que para ansiedade eu dou uma sugestão aqui, né? Para falar essas coisas também, seria bom a gente esclarecer uma coisa bem clara. Daqui até a cidade tem 9 quebra-molas para quem é ansioso. Para quem é normal, tem 9 redutores da velocidade. Não, estou só lembrando, porque fato é fato. Mas, João, tirar em 8 minutos aqui para o centro da cidade, vocês estão vendo correr demais, viu, usar João? as palavras, pelo próprio uso da palavra, você já mostra como é que é a pessoa. Hein, João? Essa questão de tirar daqui para o centro da cidade, somente aqui do CAEC, hein, João? João, eu queria contestar a questão dos 8 minutos. Eu não consigo tirar em 8 minutos, e às vezes eu tenho o pé pesado, viu? Chegar até, por exemplo, o Banco do Brasil em 8 minutos, precisa estar fazendo corte aí. Esses 8 minutos são oficiais, dos mapas aí, das coisas Não, mas não dá não. do turismo. Já tentei fazer isso. Não foi eu que inventei, não. Chega a 12 minutos. Até mais. Quando você chega no centro da cidade, olha, para você, até o Boaci, até chegar ali na entrada da cidade, ali próximo àquele... Paraná o Paraná já é. Você leva 5 minutos para chegar lá no Brasil. Conforme a noite, você pode ir, não tem ninguém na rua. Mais rápido, mas durante o dia... Você varia. Ainda tem sinais ainda que criaram recentemente e quebra-molas. Eu acho que agora ele tem que atualizar. 15 minutos tá bom, 15 minutos. Eles têm que atualizar mesmo esse tempo, porque agora o movimento está maior. Não, e outra coisa, depois de 16 anos que eu estou aqui em Foz, que venho, etc., e há 11 anos que eu estou morando aqui, eu estou começando a ver congestionamentos, mini congestionamentos em certos lugares. Isso não havia. Na Felipe Vancher, 6,5, assim já tem trânsito pesado aqui. Agora, o negócio é ver na sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. A gente viu alguma alteração. João Paulo, queria que você falasse um pouco mais na frase enfática, a frase enfática toda, mas principalmente essa interação aí. Você pode expandir? Eu pensei nessa interação porque justamente são 3 coisas que eu pontuo bastante aqui no verbete. O minuto, que é o próprio título. A proexis, que é o nosso tempo de existência, de consecução do que a gente precisa fazer aqui. A gente depende muito desse tempo aqui intrafísico. E isso feito de forma coerente, a gente chega no nosso complexos. Então, a interação evolutiva, minuto, coerência, proexis, vai ajudar demais a nossa organização intrafísica, aqui, e extrafísica, na nossa atuação multidimensional. Então, eu coloquei assim, Rosa, essa interação de uma forma que fossem 3 coisas que sintetizassem o que eu coloco no verbete de uma forma geral. Por isso que eu coloquei essa interação. Agora, uma coisa que ninguém perguntou, mas eu queria falar a respeito da exemplologia. A primeira, que também é uma citação, que é o minuto devaneante, o minuto ou momento de predomínio da condição de aparvalhamento bovino da consciência. Esse verbete, eu lembro que eu estava nessa tertúlia, foi, no mínimo, vamos dizer assim, instigante isso, principalmente a parte do bovino, né? Eu me lembro que perguntaram, até o Everton perguntou, mas depois de todo mundo curioso, depois lá no final o Everton, mas por que bovino? Todo mundo doido para perguntar aquilo, ninguém perguntou, né? O Everton chegou no final e perguntou. E eu coloquei justamente o aparvalhamento bovino aqui, como foi colocado no verbete, para deixar para justamente chamar a atenção para isso. Então eu coloquei o devaneante, o atento, já da pessoa mais com uma atenção mais intrafísica somente. Depois o paraperceptivo, na parte da escagem, né? Então você já
Já tem uma atenção intrafísica e paraperceptivo já tem já faz uma escala, já está atento para essa escala, já está acordado para isso. E o mais sofisticado que é o paraperciente, quando a gente já acessa verdades relativas de ponta, diretamente da central extrafísica. Então eu quis pontuar aqui nesses 4 itens, exemplos desses 4 de formas de aproveitamento de minuto, né? Aproveitamento ou não aproveitamento, né? No caso do primeiro. Estou recém-separada de uma relação de 14 anos com uma pessoa depressiva e estagnada. Isso é uma senhora que está falando. Após alguns anos, tentando assisti-lo e sustentando sozinho o processo energético da casa, percebi que era hora de abrir mão da relação. Consegui conduzir a separação com habilidade. O processo foi bastante amparado. Hoje mantemos contato esporádico, porém amigável. Em nossa última conversa, me confidenciou que foi convidado a frequentar e a participar ativamente no centro de Umbanda. Tem ido a esse lugar regularmente. Ele sabe o que penso a respeito desse assunto. Gostaria de saber se ainda vale a pena fazer alguma coisa por ele. Olha, se puder ajudar, sempre é bom, né? Você que conhece a peça, às vezes, né? Você pode conhecer mais a peça do que os amparadores do centro de Umbanda lá. Olha bem, aí é um processo de pensar. Engraçado, parece que eu já tinha recebido esse questionamento aqui antes. Perdi um ex-genro com câncer no sistema linfático. Ele não aceitava a morte. Depois disso, meu filho de 19 anos começou a apresentar sintomas de pânico, acompanhado de audição de vozes, dizem para ele cometer suicídio. Meu ex-marido o levou para a igreja evangélica. Agora ele lê a Bíblia diariamente. Já procurei psiquiatra, mas agora ele se nega a tomar a medicação, pois acredita que Deus vai curá-lo. Sendo mãe, como devo proceder diante desse problema? Olha, o melhor é seguir agora o processo calmamente, com jeito. Isso já devia ter sido feito no início. Como está atrasado o processo, tem que ver o encaminhamento agora das coisas. Fica de olho, assiste naquilo que você puder. O senhor disse que o serenão pode fazer para ajudar a Consim, dependendo do merecimento que a Consim tenha. Merecer seria o contrário de não dever nada a ninguém, ou o contrário de já ter pago todas as suas dívidas, do ponto de vista do serenão ou do paradireito. Tem matéria da Conscienciologia que trata desse assunto. Olha, você vai pegar aí o CD-ROM da enciclopédia e ver ética, cosmoética, moral e a lei de causa e efeito. Você vai ter explicação para isso tudo. Você vai ver como é que é. Agora, para você, quando em definologia o minuto é definido como múltiplo do segundo, parece que essa transferência para outra medida equivalente, sem maior detalhismo, deixa a definição um pouco relativa e vazia. Não seria conveniente maior detalhismo da definição dessa medida do tempo? Na verdade, eu não coloquei como múltiplo, eu coloquei como contrário, né? Como unidade de medida de tempo composta de 60 segundos. Mas isso é internacional, essa definição sua é clássica. É uma definição até bem simples, mas eu acho que diz o que é o minuto. Né? É. Você deveria estar se referindo junto que saiu os minutos. Tem um minuto, mas é uma referência de uma medida. Esse seria o ideal. Alô. Você tem, na realidade, uma medida atômica, né, ou pelo Césio, ou por um quasar que você mede, e a partir desse quasar, desse relógio atômico, é que você tira a unidade de medida. Você poderia se referir de lá para cá também. Isso seria o mais adequado. Que aí Esse seria em termos da física, essa é a clássica. Uma outra coisa, 60 segundos são 60 segundos, não tem mudança em medida nenhuma internacional. O segundo é o segundo, o minuto é o minuto. Então, isso aqui, olha bem, o minuto é a unidade de medida de tempo
composta por 60 segundos. Eu acho que está perfeito. Professor, ela está perfeita, mas é que ela é referenciada a alguma coisa. O minuto é referenciado não, a alguma coisa. Não, é a vovozinha, referenciada ao tempo internacional. Não precisa pôr nome nisso. Nem falar em Greenwich, nada disso. Eu não, o Greenwich é outra coisa. Pois né? mas não precisa de falar. Porque os segundos não mudam. Nós podemos arranjar os minutos da Maria ou o segundo do Joaquim. Não vai mudar nada. O segundo é o segundo, o minuto é o minuto. Eu penso que dá certíssimo. Eu não quis, na definição eu fiz assim, era até um pouco maior, eu cortei e falei assim, você deu a definição clássica internacional, é isso aí. Agora, o que ele está pedindo, o que o Mar está pedindo, é um acréscimo. Você está entendendo? Para esclarecer, mas eu não vejo que tenha necessidade disso. O minuto vem do tempo internacional, todo mundo sabe qual que é. O minuto muda o nome. Em português é minuto, em inglês é minute, e por aí vai. Mas não mudou nada. Os 60 segundos estão lá firmes. Como otimizar o foco com tantos estímulos multitarefa? De que maneira focar mais e impedir que a energia se perca? Principalmente como temos que priorizar tarefas de longo prazo, como escrever um livro. Olha, a tabela aqui na página 15 é uma boa forma de você ver quando a gente fala aqui em dispersão, que é um problema muito comum hoje. Então, atenção, objetivo, foco e acabativo. E esses 40 trafais são seríssimos. Tem 40 trafais aqui. É muita coisa. Traços faltantes que podem ajudar a pessoa a ver se ela acha que perde muito o tempo e observar aqui essas qualidades que eu coloquei aqui como exemplo, algumas, tem mais do que isso, mas eu coloquei algumas que eu achei importantes que me chamam a atenção para isso. Porque a dispersão é uma coisa muito comum hoje em dia, uma das grandes patologias da humanidade hoje. Então, é ver por aí, né? Ver o que falta, ver qual é o seu problema pessoal, pontual, com sensiograma, e ver qual é o problema que você pode resolver através de algum trafal para ser adquirido. Como constatar se a manifestação do amparador está 100% na TENEPS, ou se estou a meia força ou ainda impedido de fazê-la? Olha, o ideal é você ver os resultados do seu trabalho. Como é que você se sente? Se você não tem nenhuma necessidade de tomar engove depois da TENEPS, ou qualquer coisa nesse sentido, se você está se sentindo bem durante o tempo todo, já mostra que tem uma inter-relação muito séria com o amparador. E a manifestação dele, benigna, praticamente de possessão benigna, está sendo positiva. De modo que, com isso, você pode aperfeiçoar a sua passividade ativa com o amparador. É importante. Sim. Dá para comentar a respeito, não somente a frase enfática, a conformática está perfeita. A definologia emprega uma linha, um nível de poder de síntese. Uma linha, ele fez a síntese do processo. Agora, onde tem aqui a coordenação maior de síntese, é como eu falei, são os 40 trafais. Esses estão terríveis aqui nessa. Vale a pena estudar isso aqui, os 40 trafais. Ansiedade, o que a pessoa está faltando? Acalmia, quietude, ponderação, pacificação. Bolas? Apatia, o que está faltando para ela? Interesse, ânimo, vitalidade, vivacidade. Desleixo, o que falta? Capricho, esmero, zelo e asseio. Essa da asseio é terrível aqui no fim. Mostra, está falando que a pessoa é suja. Agora, desorganização. O que está faltando? Ordenação, critério, gerência, método. Dispersão. O que está faltando? Atenção, objetivo, foco e acabativa. Quer dizer, a finalização, a cereja do bolo. Indecisão. O que falta? Definição, autoconfiança, coragem, resolução. Perfeccionismo. O que está faltando? Realismo, conteudismo, prioridade, pragmatismo. Preguiça, o que está faltando? Empenho, vontade, vigor, diligência.
Essa é terrível, é muito em cima da pessoa preguiçosa, hein? Agora, procrastinação. Disciplina, timing, responsabilidade, instantaneidade. Prolixidade, objetividade, concisão, síntese, respeito. Você trabalhou muito bem nisso aqui. Eu sei que não é fácil fazer isso. Isso aqui é que é o retângulo ideativo que a turma usa, o Foucault usou. Entende? Eu uso mais polinômio porque, por exemplo, se tem, em vez de 4 equações, tem 6 vetores, é polinômio. 6 vetores não dão para fazer um retângulo. Aí já mudou aí o processo todo, não dá. Entende? Por isso que eu uso o nome polinômio, ele é muito mais correto do que o retângulo. Agora, eu estou colocando o retângulo porque você só usou retângulo aqui. Na verdade, você podia colocar polinômio em todos eles, ou retângulos ideativos. Entende? Você entendeu, né? Isso aí. Eu acho que isso aqui é um dos pontos altos aqui do verbete. Você soube pegar o processo do minuto dentro do problema da dispersão. É perfeito isso. João, muito bem feito. João, eu gostaria... Dá tempo ainda para estudar, né? Dá tempo. Na primeira página, de baixo para cima, na 6ª linha, onde você fala o respeito ao tempo alheio, eu gostaria que você fizesse aí um cotejo, um paradigma com a cosmoética. Bom, a gente até já falou, né, do respeito ao tempo alheio. A pontualidade já é a coisa mais básica com relação ao respeito ao tempo alheio. Então, você saber se colocar no compromisso, na hora certa, na hora que combinada, isso já é uma coisa, isso é o básico, é o chão do respeito ao tempo alheio. Agora, a cosmoética, à medida que vai aumentando a nossa cognição, a nossa vivência com relação à cosmoética, vai aumentando, primeiro, o respeito ao nosso próprio tempo. A gente tem uma autoconsciencialidade maior do que é o tempo de proexis, o tempo evolutivo, o tempo de vida, o nascimento, o que a gente pode já dispensar que na vida que já não é cosmoeticamente coerente com a gente, e consequentemente isso vai passar para os outros. Você vai espraiar a sua noção, a sua cognição, a sua amplitude com relação à cosmoética para as outras pessoas. Então, isso vai aumentar o seu nível de cosmoética com relação do tempo dos outros. Agora, é o tempo cronológico, como foi falado, é o tempo evolutivo, é o tempo de atuação da pessoa em cada coisa. Então, um líder, por exemplo, ele vai ter que saber, um bom líder vai saber respeitar o tempo de cada liderado, vamos dizer assim. Então, a gente pode dar, pode dar o tempo para a pessoa, para duas pessoas diferentes, só que elas têm times diferentes, elas têm potencialidades diferentes, elas têm rendimentos diferentes. É a prodometria, que eu até coloco na fatologia também. Então, é saber respeitar, não querer uma coisa uniforme de todo mundo. Então, é saber o que é o tempo da pessoa, como ela consegue realizar, fazer, se manifestar, produzir naquele tempo. Então, isso é sinal de cosmoética, é sinal de entendimento, é sinal de interassistencialidade, é sinal de discernimento com relação a si e ao outro. Ô, João, aqui na 4ª linha da fatologia, de baixo para cima, tem o entre mentes. Esse S está correto aí no final ou tem que ser os entre mentes? Não, está correto, eu acho. Essa palavra é escrita com S? Essa palavra até onde eu sei está correto, o entre mentes. Ela é escrita com S mesmo? Não é os entre mentes, não. O entre mentes. É entre um fato e outro. Entendeu? É justamente a unidade de tempo entre duas ocasiões. Tá. É tipo a palavra que... Não, tudo bem. O negócio é que vocês têm que dar a fonte nele.
joga a fonte nele. A fonte dessa realidade. Sabe? Ele nem percebeu. Fonte nele. É a saída. Você ainda tem 3 minutos ainda. Prodometria, a quarta linha de baixo para cima na primeira página, em relação ao seu holopensene, aos seus holopensenes pessoais diários, em relação à positividade, não. Você já fez isso? Eu não entendi direito a pergunta, Rosa, desculpa. Você já fez uma relação, um balanço, porque você está escrevendo sobre isso, né? Então, a sua produtividade, você já fez em relação aos seus holopensenes diários, em relação aos positivos e negativos? Você já fez alguma tabela nesse sentido? Você está falando com relação à prodometria, né? Tá. A prodometria é um conceito usado na administração, que é a medição da produtividade de qualquer atividade, industrial, serviços, o que for. Então, quando é medida aquela produtividade, para ver como pode ser ampliada. Então, é bem direcionada para a administração. Mas aí você pode fazer em relação ao seu tempo, ao seu holopensene, você pode fazer um aproveitamento também. Pode ver, por exemplo, qual é a incidência de patopensenes durante o meu dia. Isso pode começar a pontuar qual é o meu nível de produção pensênica nas 24 horas do dia. Por exemplo, se eu tenho patopensenes, então eu diminuir a minha produtividade de pensenes positivos em detrimento de pensenes negativos. Pode ser uma forma da gente aferir de alguma forma isso. Ainda não fiz assim tão tecnicamente, mas pode ser. Pensenograma. Poderia se pensar, né? Na cônsul, né? Poderia se pensenizar. Pensenizar, isso mesmo. Obrigada. João, parabéns pelo verbete. Eu espero os próximos 100, certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 27 votos presenciais e 15 votos online. Os recados de hoje são do Mário sobre o curso 40 Manobras, a Marta sobre o curso da Apex, a Neida sobre verbetografia e a Viviane sobre trabalhos do Simvex. Antes com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Olá, pessoal. A propósito do verbete de hoje, no minuto, o nosso amigo da Enciclopédia Verbetólogo João Paulo, nós queremos aí, nós do programa Enciclopédia, tornar a sua vida bem produtiva e bem fácil. Você não precisa sair de casa para fazer a sua renovação ou adesão ao programa Amigo da Enciclopédia. Em 3 minutos, você liga no CAEC na recepção de domingo a domingo, com cartão de crédito, Mastercard, Diners, Amex, Visa, e você faz no ato a sua renovação do Amigo da Enciclopédia em até 12 vezes, tudo facilitado. Então não precisa perder tempo por causa disso, achar dificuldade para renovar a assinatura do programa Amigo da Enciclopédia. Liga no 45 35 25 26 52 de domingo a domingo e faz a sua renovação. Obrigado. Olá a todos, gostaria de estar convidando a todos para participar do 40 Manobras semana que vem, nos dias 22 a 25. É um curso eminentemente prático, nós vamos passar 4 dias trabalhando as nossas energias e vivenciando assim, desassem, acoplamentos energéticos de todos os tipos, para podermos vivenciar essa realidade que ela é extremamente importante para a nossa evolução. Então convidamos a todos a participar nos dias 22 a 25, semana de setembro, semana que vem. Qualquer informações ou maiores informações na recepção do CAEC. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para que todos possam participar do curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso é um curso presencial que vai ser ministrado aqui em Foz do Iguaçu e vai acontecer no dia 8 de outubro.
E o horário é das 8h30 às 11h30 e das 15 às 18 horas. Dentre os objetivos, apresentar os conceitos da programação existencial, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e motivar a realização do propósito de vida. Repetindo, dia 8 de outubro, informações 3525-2652. Repetindo o telefone, 3525-2652. Boa tarde, obrigado. Olá, boa tarde a todos. Estamos divulgando o programa Verbetografia em 100% à distância. Isso vai favorecer as pessoas, mesmo residentes em Foz do Iguaçu, que têm problemas de horário, né, de disponibilidade de horário. E vai facilitar, principalmente, aos residentes fora de Foz do Iguaçu, que desejam participar da enciclopédia com seu verbete pessoal. Como é que vai ser feito esse programa? Como é que vai ser desenvolvido esse programa? A gente vai colocar disponível na plataforma Moodle vídeos, textos explicativos de sessão por sessão, da visão geral do verbete como um todo, apresentando técnicas bem práticas de como elaborar cada item, né, para preencher lá o verbete pessoal. E vamos ter também, uma vez por semana, que vai ser às quintas-feiras, de 19h30 a 21h30, aulas online para tirar dúvidas. Qualquer informação maior, vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652. Ou por e-mail, caec@caec.org. Esperamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Sinvex convida os pesquisadores da Conscienciologia para enviarem seus trabalhos para o 10º Sinvex, o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que irá acontecer em 2012, de 16 a 19 de julho. A chamada está aberta até o dia 11 de dezembro de 2011. Os temas dos trabalhos devem estar vinculados à técnica evolutiva da inversão existencial com relação à temática do Max Planejamento. Maiores informações e para enviar os trabalhos no e-mail grafopensene@asinvex.org ou no site, também nós temos a chamada lá para maiores detalhes no www.asinvex.org. Obrigada. Para amanhã teremos Censo de Parafiliação, a especialidade Amparologia, a autora professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.